Olá, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Paulo. Boa noite, meu nome é Evandro Assis. Nós vamos dar início à apresentação do nosso trabalho do curso de Sistemas de Informação da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores, do semestre 2 do ano de 2016. O nosso tema é as máquinas da terceira geração, que são os circuitos integrados. A terceira geração de computadores foi de 1965 a 1975. A ideia de se criar um circuito integrado teve início na década de 50, onde foram apresentadas diversas palestras que se iniciavam o desenvolvimento dessa nova tecnologia. Essa imagem é um dos primeiros circuitos integrados que foram criados, que seria uma associação de transistores e uma pequena placa de silício. Com isso, os computadores com CI, circuito integrado, foram considerados mais confiáveis. Esperava-se que tal tecnologia tornasse os computadores até ali obsoletos, que seriam ultrapassados e fora de uso. Um chip seria formado por transistores, que seria uma grande revolução para a época, porque até então não tinha essa tal tecnologia que foi desenvolvida. As principais características dos circuitos integrados são os componentes serem montados em um único chip, que já calculava em nanosegundos, e os diferentes circuitos poderiam se comunicar com hardwares diferentes ao mesmo tempo. Outra característica muito importante foi a diminuição do tamanho e a maior capacidade de processamento. Com isso, diminuiu consideravelmente o preço e o consumo. Outro fator muito importante seria a possibilidade de upgrades. Com o passar do tempo, era possível incluir novas peças e manter a máquina ainda atualizada, gerando uma vida útil para ela maior. Ainda sobre a diminuição e a maior capacidade de processamento, os custos de produção de um computador começou a cair, atingindo uma faixa de mercado que abrangia empresas de médio porte, centros de pesquisa e universidades menores, fazendo com que os computadores não fossem mais exclusivos para o uso militar e científico. Nessa época, um computador deixou de ser exclusivo para militar, para guerras, e passou a ser utilizado por pessoas normais, que seriam empresas menores e todos os demais locais. Foi aí que começou a se distinguir mesmo o uso. Então agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o computador que foi desenvolvido da época. Então abaixo nós temos a imagem de um dos primeiros computadores a usar esses circuitos integrados. São da linha IBM System 360, compatíveis em nível de software. Eles foram um sucesso na época. Então, a gente pode perceber em relação às gerações anteriores que o tamanho foi reduzido consideravelmente. Um pouco da história sobre este computador. O IBM System 360 constitui-se numa família de mainframes, lançada pela IBM em 7 de abril de 64. Foi a primeira família de computadores a fazer uma distinção clara entre a arquitetura e a implementação, permitindo que a IBM lançasse um conjunto de projetos compatíveis em várias faixas de preço. Foi comercialmente muito bem sucedido, permitindo que os consumidores comprassem um sistema menor, sabendo que sempre poderiam migrar por um modelo mais avançado em caso de necessidade, conforme informamos anteriormente nas principais características, que ele já permitia a possibilidade de upgrade. O projeto é considerado por muitos como sendo um dos mais bem-sucedidos da história dos computadores, influenciando o desenho de novas máquinas por ano a fio. O responsável pela arquitetura do S360, que é o modelo que foi informado anteriormente, muito bem sucedido nessa geração,
Foi pro Gini. Então, nosso trabalho vai se encerrando neste momento. Aqui foi as referências que a gente tirou para fazer o trabalho e as figuras também que foram postadas. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco que nós estaremos à disposição para responder os demais questionamentos.